Em 1925, Florence Scovel Shinn, mergulhada em estudos de um antigo manuscrito bíblico, fez uma descoberta que mudaria a sua vida e a de muitos outros. Ela encontrou uma tradução específica de Lucas 17:21, uma versão em aramaico original que revelava algo surpreendente. Em vez de dizer, "O reino de Deus está dentro de vós", a tradução dizia, "O reino dos céus foi plantado em vós." Não está, foi plantado. No passado, uma semente já colocada. Naquele instante, Florence entendeu. Você não precisa buscar o céu. Você precisa regar a semente que já foi plantada dentro de você, muito antes do seu nascimento. E a partir dessa compreensão, ela desenvolveu um protocolo exato para ativar essa consciência. Um protocolo que eu vou revelar neste vídeo, porque você chegou aqui, exatamente no momento que precisava. Essa diferença entre está e foi plantado pode parecer pequena, mas ela representa uma revolução completa. Se o céu está em você, você pode perdê-lo. Ele pode desaparecer. Você pode se afastar. Mas se o céu foi plantado em você, não tem como tirar. É uma semente. Ela está lá. Pode estar dormente. Pode estar coberta. Mas está viva, esperando as condições ideais para brotar. E Florence descobriu quais são essas condições, com precisão. Ela testou suas teorias com 23 pessoas, entre 1925 e 1927, e todas relataram o mesmo fenômeno. Um momento exato em que a consciência mudava. Era como acordar dentro de um sonho, e a vida, inexplicavelmente, começava a se reorganizar sozinha. Mas antes de tudo, você precisa entender o que Florence chamava de consciência da manifestação. Não se trata de pensamento positivo. Não é visualização. É um estado de ser anterior ao pensamento. É você reconhecendo que não está tentando criar nada. Você está, na verdade, revelando o que já foi criado dentro de você. Antes mesmo do tempo. O céu foi plantado, a abundância foi plantada, a saúde foi plantada, o amor foi plantado. Tudo já está lá, em forma de semente. Seu trabalho não é plantar, é regar, adubar, dar luz e esperar o tempo certo para a germinação. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando plantar o que já foi plantado, tentando criar o que já foi criado, tentando conseguir o que já foi dado. Florence dizia que isso é como cavar um buraco para plantar uma semente. Quando a semente já está plantada há anos, você só desenterra, só mata. Você precisa parar de cavar e começar a regar. Uma diferença brutal. E tem o problema da busca externa. Você passa a vida procurando o céu fora de você. No emprego perfeito, no relacionamento ideal, na casa dos sonhos, no corpo perfeito. E Florence observou um padrão claro. Quanto mais você busca fora, mais você afirma que não tem dentro. E o seu subconsciente grava essa mensagem: eu não tenho, preciso buscar. E você entra em um ciclo infinito de busca, sem nunca encontrar, porque você está procurando no lugar errado, o que já está no lugar certo. Em 1926, Florence conheceu uma mulher chamada Anna, 38 anos. Uma vida inteira buscando a felicidade. Casou-se 3 vezes. Divorciou-se 3 vezes. Mudou de cidade 12 vezes. Trocou de carreira 8 vezes. Sempre acreditando que o próximo passo traria a paz que ela tanto procurava. Quando encontrou Florence, Anna estava exausta. Ela desabafou. Eu tentei de tudo. Nada funciona. E Florence respondeu com uma frase que Anna nunca esqueceu. Você tentou de tudo, menos parar de tentar. O céu foi plantado em você. Pare de cavar. Comece a regar.
Ana não entendeu de imediato. Como parar de tentar? Florence explicou. A busca externa é um movimento para longe do seu centro. A ativação interna é um movimento para dentro do seu centro. Ana precisava parar de adicionar coisas externas e começar a remover os bloqueios internos, que impediam a semente de brotar. E o primeiro bloqueio era a crença de que ela não tinha o que procurava. Então, Florence ensinou um decreto específico. Eu não busco o céu. Eu revelo o céu plantado em mim. Eu não crio abundância. Eu libero a abundância plantada em mim. Eu não encontro o amor. Eu expresso o amor plantado em mim. Ana resistiu. Parecia passivo demais. Mas Florence a confrontou. Você acha que uma semente é passiva? Uma semente tem força para quebrar o concreto. Mas só quando tem as condições certas. A sua consciência é o concreto, impedindo a semente de quebrar. Mude a consciência, e a semente quebra sozinha. Ana começou a praticar o decreto, 3 vezes ao dia. Durante 9 dias, nada mudou externamente, mas internamente. Algo estava se movendo. Ana descreveu como uma sensação de algo grande, acordando dentro dela. No 11º dia, Ana acordou diferente. Ela não sabia explicar, mas tudo parecia novo, como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. E aqui vem a parte intrigante. Ana não fez nada diferente naquele dia. Mas 3 pessoas diferentes lhe ofereceram oportunidades incríveis. Um ex-chefe ligou, oferecendo uma sociedade em uma nova empresa. Uma amiga perguntou se Ana gostaria de morar na casa dela de graça, por 6 meses. Um homem que Ana conhecia há anos confessou que sempre foi apaixonado por ela. 3 ofertas em um único dia. Coincidência? Florence diria: não existe coincidência. Existe alinhamento. Quando a sua consciência muda, o seu campo magnético muda. E você atrai o que já está vibrando dentro de você. Ana aceitou as 3 ofertas. Ela virou sócia, morou de graça e juntou dinheiro. E começou um relacionamento. E pela primeira vez na vida, sentiu que não estava forçando nada. Estava simplesmente fluindo. Florence explicou. Quando você ativa a consciência plantada, a vida para de ser uma luta e se torna uma revelação. Você para de puxar e começa a permitir. E o universo entrega, com uma velocidade que a mente não consegue acompanhar. Mas existe algo crucial que a maioria das pessoas erra. Você não ativa a consciência, pensando nela. Você a ativa reconhecendo-a. Uma diferença sutil, mas que muda tudo. Pensar é a mente tentando criar. Reconhecer é o espírito revelando o que já é. Florence ensinou a técnica do espelho da alma. Você fecha os olhos, respira fundo 3 vezes e se pergunta: o que já foi plantado em mim que ainda não brotou? E espera, sem forçar uma resposta. Apenas espera. E a resposta vem. Não como um pensamento, mas como um conhecimento. Você simplesmente sabe. Florence testou essa técnica com Ricardo. 52 anos, contador, uma vida segura, mas sem paixão, sentindo um vazio profundo. Ele fez a técnica do espelho da alma. Perguntou: o que foi plantado em mim? E a resposta veio instantaneamente: música. Ricardo ficou chocado. Ele tocou piano quando criança, mas parou aos 15 anos, porque seu pai disse que música não dava dinheiro. Ele guardou essa crença por 37 anos. E quando fez a pergunta, a semente gritou: eu estou aqui! A música foi plantada em você, foi esquecida, mas nunca morreu. Ricardo começou a tocar piano de novo, meia hora por dia, apenas por prazer, sem objetivo,
sem tentar ganhar dinheiro, apenas regando a semente. E 4 meses depois, um amigo pediu para Ricardo tocar em seu casamento. Ricardo tocou. Alguém filmou. O vídeo viralizou localmente e começaram a chamar Ricardo para tocar em eventos. Em 8 meses, Ricardo estava ganhando mais com a música nos fins de semana do que com a contabilidade durante a semana. Em 1 ano, ele largou a contabilidade e se tornou pianista profissional. Aos 53 anos, Florence documentou. A semente esperou 37 anos. Quando foi regada, brotou em meses. E aqui está a verdade que a religião distorceu. O céu não é um lugar para onde você vai depois de morrer. O céu é um estado de consciência que você ativa enquanto vive. Jesus, Buda, Krishna, todos disseram a mesma coisa em línguas diferentes. O reino está dentro, foi plantado. Ative-o agora. Não espere a morte. Não espere permissão. Não espere ser digno. A semente já foi plantada. A sua indignidade é uma ilusão. A sua separação é uma mentira. Você já tem tudo. Só precisa descobrir que tem. Florence Scovel Shinn chamava isso de a inversão da busca. A maioria das pessoas vive assim. Eu não tenho. Então vou buscar. Então vou conseguir. Então serei feliz. Florence ensinou o oposto. Eu já tenho plantado em mim. Então vou reconhecer. Então vou ativar. Então vou expressar. A felicidade não vem de conseguir. Vem de expressar o que já foi dado. E quando você entende isso, a luta acaba. Porque você para de competir. Para de se comparar. Para de provar. Você simplesmente expressa. Teve um homem chamado Jorge. 44 anos. Empresário falido. Perdeu tudo em 1927. A casa. A empresa. A dignidade. Pensando em suicídio. Conheceu Florence por acaso numa palestra. Florence olhou para Jorge e disse algo que ele nunca esqueceu. Você não perdeu nada que foi plantado em você. Você só perdeu o que foi construído pelo ego. E isso é uma bênção disfarçada. Agora você pode construir a partir do que foi plantado. E isso nunca pode ser tirado. Jorge achou que Florence estava louca. Como perder tudo pode ser uma bênção? Florence explicou. Você construiu um império do ego. Status, aprovação, aparência, nada disso foi plantado em você. Foi adicionado pela sociedade. E quando o ego cai, a semente finalmente recebe luz. Jorge fez a técnica do espelho da alma. Perguntou: o que foi plantado em mim? A resposta veio clara. Ensinar. Jorge nunca tinha pensado nisso. Mas algo nele reconheceu como uma verdade profunda. Jorge começou a ensinar contabilidade de graça para pequenos empresários. Só para regar a semente. Sem esperar, retorno. E as pessoas começaram a prosperar com o ensino de Jorge. A palavra se espalhou. Em 6 meses, Jorge tinha 50 alunos pagando por mentorias. Em 1 ano, tinha uma escola de negócios. Em 2 anos, era mais rico que antes da falência. Mas a diferença era total. Antes, ele construía a partir do ego. Agora, ele expressava a partir do plantado. E o que é plantado não pode ser destruído, porque vem de uma fonte infinita. Florence observou um padrão em todos os casos. A ativação da consciência da manifestação sempre vinha com 3 sinais. Primeiro, sensação de algo acordando dentro, como uma presença que sempre esteve lá, mas você nunca notou. Segundo, as sincronicidades aumentam drasticamente. Portas se abrem sem você forçar. Pessoas certas aparecem. Oportunidades surgem. Terceiro, você para de sentir urgência. Não é preguiça. É paz. Você sabe que está no caminho certo.
Então não precisa correr. Florence dizia. Urgência é sinal de desconfiança. Paz é sinal de fé. E tem o erro mortal, que bloqueia a ativação. A comparação. Você olha para a vida dos outros e pensa: eles têm e eu não tenho. Florence era brutal com isso. Comparação é blasfêmia espiritual. Porque cada pessoa tem uma semente diferente plantada. Você não pode comparar uma rosa com um carvalho. São sementes diferentes. Propósitos diferentes. Tempos de brotação diferentes. Sua única tarefa é descobrir qual semente foi plantada em você. E regar aquela, não a semente do vizinho. A sua. Teve uma mulher chamada Mariana, 29 anos. Comparava a vida dela com as amigas o tempo todo. As amigas casavam. Mariana solteira. As amigas tinham filhos. Mariana sem. As amigas compravam casas. Mariana alugando um quarto. Depressão profunda. Florence perguntou: qual semente foi plantada em você? Mariana não sabia. Só sabia o que não tinha comparado com as outras. Florence disse: então você está regando a semente errada. Você está tentando fazer brotar o que não foi plantado em você e matando de sede o que foi. Mariana fez a técnica. Perguntou: o que foi plantado em mim? A resposta veio inesperada. Liberdade. Mariana percebeu. Ela não queria casar. Queria viajar. Não queria filhos. Queria criar projetos. Não queria casa. Queria mobilidade. Mas a sociedade plantou na cabeça dela que mulher tem que casar, ter filhos, ter casa. E Mariana estava tentando regar uma semente que nunca foi plantada nela, ignorando a semente real, a liberdade. Mariana parou de se comparar. Começou a viajar. Trabalho remoto. Nômade digital antes de ser popular. E em 2 anos estava vivendo a vida que as amigas invejavam. Porque Mariana parou de tentar ser outra pessoa e começou a expressar o que foi plantado nela. Florence dizia: inveja é um GPS reverso. Mostra o que você não deve perseguir. Alegria genuína é o GPS correto. Mostra o que foi plantado em você. Agora vem a técnica de ativação completa que Florence ensinou. São 4 passos não negociáveis. Passo 1. Reconhecimento. Você decreta em voz alta: o potencial divino foi plantado em mim antes do tempo. Tudo o que preciso já é uma semente dentro de mim. Eu não busco, eu revelo. Fala isso olhando no espelho. 3 vezes. De manhã. Durante 7 dias. Sem pular. Isso reprograma o subconsciente do modo de busca para o modo de revelação. Passo 2. Pergunta interior. Todo dia. 10 minutos em silêncio. Olhos fechados. Você pergunta: o que foi plantado em mim que precisa de água hoje? E espera. A resposta vem como um impulso. Vontade de ligar para alguém, ler certo livro, fazer certa ação. Você obedece sem questionar. Esse é o espírito regando a semente através de você. Passo 3. Ação sem urgência. Você age nos impulsos, mas sem desespero. Desespero mata a semente. Confiança rega. Você faz o que foi guiado a fazer e solta o resultado. Porque a semente tem seu tempo próprio. Você não pode forçar uma rosa a brotar mais rápido. Você só rega e espera. Com fé. Passo 4. Gratidão. Antecipada. Todo dia antes de dormir, você agradece pelo que ainda não brotou. Obrigado pela semente da abundância plantada em mim. Obrigado pela semente do amor plantada em mim. Obrigado pela semente da saúde plantada em mim. Gratidão antecipada é adubo espiritual. Acelera a brotação sem forçar. Florence testou esses 4 passos com 23 pessoas. Todas reportaram mudanças em menos de 21 dias. E o padrão era sempre o mesmo.
Primeiro vinha a paz interior, depois a clareza mental, depois as sincronicidades, depois as manifestações físicas. Nessa ordem, sempre. Florence concluiu. Quando você ativa a consciência da manifestação plantada, o universo responde em camadas, de dentro para fora. Nunca o contrário. E aqui está a verdade que vai mudar tudo para você. A semente não precisa de esforço para brotar. Precisa de ambiente. E o ambiente certo é a consciência certa. Florence descobriu que existem 3 ambientes de consciência. Ambiente de dúvida. Mata a semente. Ambiente de esperança. Mantém a semente dormente. Ambiente de certeza. Faz a semente brotar. A maioria vive na esperança, esperando que funcione, torcendo para dar certo. E a semente fica lá, viva, mas dormente. Você precisa mudar da esperança para a certeza. Mas como você cria certeza sobre algo que ainda não brotou? Florence ensinou o princípio da semente invisível. Quando você planta uma semente de tomate, você não fica cavando todo dia para ver se está crescendo. Você sabe que está. Você confia no processo. Você rega, dá luz e espera, com certeza, não com esperança. E um dia a semente rompe a terra e você não fica surpreso. Você esperava, porque você tinha certeza. A mesma lógica se aplica ao plantado espiritual. Você não precisa ver para ter certeza. Você precisa ter certeza para ver. E, gente, certeza não é emoção, é decisão. Você decide. A semente foi plantada. Eu sei disso. Não sinto. Eu sei. E você age baseado no que sabe, não no que vê. Florence Scovel Shinn dizia: fé não é acreditar no invisível. É saber que o invisível é mais real que o visível. Teve um caso extremo. Um homem chamado Daniel, 61 anos, doença terminal. Os médicos deram 6 meses de vida. Daniel encontrou Florence em uma das últimas palestras que ela deu em 1930. Ele perguntou: meu corpo está morrendo. Como posso ativar a consciência da manifestação da vida se a realidade grita morte? Florence respondeu com uma frieza, uma sabedoria espiritual. Seu corpo não é a realidade. Seu corpo é sintoma da consciência que você teve. Mude a consciência. E o corpo responde. Daniel estava desesperado. Então ele obedeceu. Fez os 4 passos. Reconhecimento. A saúde perfeita foi plantada em mim. Pergunta interior. O que precisa de água hoje? Ação sem urgência. Gratidão antecipada. Obrigado pela saúde brotando em mim agora. E algo estranho aconteceu. Daniel parou de sentir medo. Não porque os sintomas melhoraram, mas porque a consciência mudou. Ele tinha certeza, não esperança. Certeza absoluta. 3 meses depois, Daniel voltou ao médico. Os exames mostraram um tumor 40% menor. Os médicos, sem explicação. 6 meses depois, o tumor desapareceu completamente. Daniel viveu mais 12 anos. Morreu aos 73 de causas naturais. Florence documentou. Quando a consciência muda de morte para a vida, o corpo não tem escolha. Ele reflete a semente que está brotando. E a semente de vida perfeita foi plantada em todos, desde antes do tempo. Mas atenção, Florence era clara. Isso não é pensamento mágico. Não é fingir que está tudo bem. É reconhecer a verdade mais profunda, que a verdade aparente. Sim, o corpo está doente. Essa é a verdade aparente. Mas a verdade mais profunda, a potencialidade divina. A saúde foi plantada em você. E quando você rega a semente plantada em vez de regar a aparência muda. Não sempre, não instantaneamente.
mais frequentemente e rápido. E tem o conceito do tempo de brotação. Florence observou que cada semente tem seu tempo próprio. Alface brota em semanas. Carvalho demora décadas. E as pessoas desistem porque esperavam alface. Mas o que foi plantado nelas era carvalho. Você não pode julgar o processo pelo tempo. Você julga pela fidelidade em regar. Se você regou todo dia durante um ano e nada brotou, não significa que não vai brotar. Significa que é carvalho. Continue regando. Florence tinha uma aluna chamada Margarida. Ela decretava abundância há 3 anos. Nada mudava. Margarida quase desistiu. Florence perguntou: "Você regou todo dia?" Margarida: "Sim." Florence: "Então continue. A semente foi plantada. Ela vai brotar." Margarida continuou: "Mais 4 meses. Nada. Mais 2 meses. Nada." E no dia que completou exatamente 4 anos de decretos, Margarida herdou uma fortuna de uma tia distante que ela nem sabia que existia. 4 anos. Carvalho. Não alface. Florence dizia: "O universo não está atrasado. Você está impaciente. A semente sabe o tempo certo. Seu trabalho é regar, não cobrar." E quando você para de cobrar e começa a confiar, algo relaxa dentro de você. E esse relaxamento é solo fértil. Ansiedade é solo estéril. Confiança é solo fértil. A mesma semente plantada em solos diferentes produz resultados diferentes. Agora vem a técnica avançada. Florence ensinou para poucos. Chama-se a conversa com a semente. Você senta em silêncio, coloca a mão no peito e fala com a semente plantada em você, como se fosse uma pessoa viva. Porque é. A semente é Deus em forma potencial dentro de você. Você diz: "Eu sei que você está aí. Eu vejo você. Eu honro você. Eu rego você. Eu confio em você." E você espera. E a semente responde. Não com palavras, com paz. Margarida fez isso. Ana fez isso. Jorge fez isso. Ricardo fez isso. Daniel fez isso. Todos reportaram a mesma sensação. Uma presença respondendo. Como se algo dentro deles dissesse: "Finalmente você me viu. Eu estava esperando." E a partir desse momento, a vida começou a conspirar a favor deles. Não porque o universo mudou, mas porque eles mudaram. E o universo sempre reflete de volta. E tem o erro que mata a semente sem você perceber: a reclamação. Toda vez que você reclama, você diz: "Não estou gostando do que foi plantado em mim." E o subconsciente cancela o pedido. Você pode estar regando de manhã com decretos e matando de tarde com reclamações. Florence era radical. 21 dias sem reclamar. Nem uma vez. Nem pequena. 0. Se você quebra no dia 15, volta para o dia 1. Porque a reclamação é veneno para a semente. Teve um homem que tentou ativar a consciência da manifestação durante 2 anos. Nada. Florence investigou. Descobriu que ele reclamava 30 vezes por dia. Do trânsito, do clima, do chefe, da economia, de tudo. Florence: "Você está envenenando a semente mais rápido que está regando. Pare de reclamar. Ou pare de decretar. Não tem meio termo." O homem aceitou o desafio. 21 dias sem reclamar. Quebrou 7 vezes. Demorou 5 meses para completar 21 dias seguidos. E na semana seguinte, recebeu uma proposta de emprego que triplicou seu salário. Florence concluiu: "A reclamação não é um desabafo inofensivo. É um decreto reverso. Você está plantando a semente da insatisfação, enquanto tenta regar a semente da satisfação.
E as duas não crescem no mesmo solo. Você escolhe. Ou cultiva a gratidão, ou cultiva a reclamação, mas não os dois. E tem a verdade sobre os milagres. Florence dizia: milagre não é Deus quebrando as leis. Milagre é você finalmente colaborando com as leis. A lei é: o potencial divino foi plantado em você. Quando você reconhece e rega, o potencial divino brota. Isso não é exceção, é regra. O que parece milagre para quem não conhece a lei é apenas colheita para quem plantando. Todos os casos que Florence documentou eram milagres, segundo a sociedade. Mas, segundo a lei espiritual, eram apenas sementes brotando no tempo certo. Daniel não foi curado por sorte. Jorge não enriqueceu por acaso. Margarida não herdou por coincidência. Eles regaram e colheram. A lei funcionou, como sempre funciona, quando é obedecida. E aqui está a parte que talvez seja mais importante. Você não ativa a consciência para conseguir coisas. Você ativa para expressar o que você realmente é. As coisas vêm como consequência, não como objetivo. Florence era firme. Se você está ativando a consciência para ficar rico, você ainda está buscando fora. Mas se você ativa para expressar a abundância que foi plantada em você, a riqueza vem. Mas você não precisa dela para ser feliz, porque você já é abundância. A riqueza só reflete. Essa inversão de motivo muda tudo. Você para de usar a manifestação para preencher um vazio e começa a usar para expressar a plenitude. E o universo sabe a diferença. O universo não responde ao que você quer. Responde ao que você é. E quando você é a semente brotando, tudo que a semente precisa aparece. Água, luz, solo, tudo. Florence ensinou um decreto final que resume tudo. Ela dizia esse decreto em momentos de dúvida. E a dúvida sumia. O decreto é: eu não sou folha ao vento. Eu sou semente no solo. O vento pode mudar, mas a semente permanece. E o que foi plantado em mim por Deus não pode ser arrancado por homem. Eu descanso. Eu confio. Eu broto. Simples, profundo, verdadeiro. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi uma confirmação. Algo dentro de você reconheceu a verdade. A semente que reside em seu interior ouviu e respondeu. Agora a escolha é sua. Continuar buscando externamente aquilo que já reside em você. Ou começar a regar o que foi plantado. A escolha sempre foi sua. Mas agora, você sabe. E saber muda tudo. Se este vídeo despertou algo em você, e a semente respondeu, honre essa mensagem. O Super Thanks ali embaixo não é apenas um apoio ao canal. É você declarando: esta verdade precisa alcançar mais pessoas que estão procurando externamente o que já reside em seu interior. Poucos canais ensinam a lei da consciência da manifestação com essa profundidade. E cada contribuição faz circular a abundância. Segundo a lei que você acabou de aprender, você não dá por falta. Você dá por reconhecimento de que já possui. E quando você dá do que foi plantado, a semente se multiplica. E agora, o decreto. O mesmo que Florence Scovel Shinn usava. Vou falar devagar. Se você quiser ativar a consciência plantada, repita comigo agora, em voz alta. Não depois. Agora. Eu reconheço. O potencial divino foi plantado em mim. Tudo que busco já é semente dentro de mim. Eu paro de cavar. Eu começo a regar. Eu descanso na certeza. Eu confio no tempo. Eu agradeço pela brotação que começa agora. Sentiu? Algo se moveu. A semente ouviu. E uma última verdade.
Se você sente que possui um potencial imenso dentro de você, mas não consegue manifestá-lo, isso não é sinal de fraqueza. É sinal de que a semente é grande. Um carvalho demora mais para crescer do que um alface, mas produz por séculos. Continue regando. Seu tempo está chegando, e quando brotar, o mundo verá o que Deus plantou em você antes do tempo. Comente aqui embaixo: consciência. Se você reconhece a semente plantada em você. Comente: busca, se ainda está procurando externamente, sem julgamento. Mas quem comentar consciência, eu responderei pessoalmente com mais orientação, porque você faz parte daqueles que escolheram parar de cavar e começar a regar. E este é o grupo que muda o mundo, não pela luta, mas pela expressão do que já foi plantado. A semente está viva dentro de você. Você acabou de ser lembrado. Agora você rega, ou você esquece de novo. Mas eu confio. Você não chegou até aqui por acaso. O potencial divino foi plantado em você. E o tempo de brotação começa agora. Você reconhece ou você duvida?